E aí ela contou a história dela e tudo, e ela disse, foi muito bom, o padre me ouviu, né? Muito paciente, muito atencioso, não sei o quê. Agora ele me disse uma coisa que eu não fiquei segura, porque ele me disse que não tinha problema, que eu podia comungar, porque o importante era viver bem, o importante é porque eu amava o meu marido, o importante é porque eu, na minha consciência, né, porque no meu desejo eu queria comungar. Agora, seria bom, olha que orientação, seria bom assim que eu comungasse noutra comunidade. Não é porque ele perguntou, mas o povo sabe que você mora com esse, assim, que vocês não são casados? Algumas pessoas sabem. Então, para evitar, né, falatório, aí quando você for para outro lugar que ninguém conhece, aí você comunga, não é? Porque aí evita também essas conversas, sei o quê. Aí ela me dizendo, olha, padre, mas eu fiquei assim, numa dúvida, se o outro me tratou daquele jeito, que eu já fui para casa angustiada, a finalização dessa conversa com o padre me deixou mais doida ainda. Não é porque em nenhum momento ele me disse de fato o que é. Mas simplesmente só foi, não, mas não se preocupe, não sei o quê. E a igreja não tem regra, a igreja não tem normas, e a igreja não orienta. Eu desde pequeno que sempre escutei isso, agora simplesmente dizer, mas eu até comunguei, que eu tinha muito desejo de comungar, e comunguei. Passei uns dias comungando, como ele disse, eu ia para a missa em outro lugar, mas eu disse, não, mas a minha comunidade não é aqui, eu nem conheço as pessoas, eu quero ir lá na minha comunidade. Mas aquelas vezes, no começo, quando eu comungava, era uma alegria tão grande, eu gostei tanto. Mas depois eu fui caindo na real e vi que não estava certo. Eu disse, agora eu tenho que procurar um padre para falar isso. E o jeito vai ser o padre da minha comunidade. E, coincidentemente, era eu. E aí nós conversamos muito, né? Conversamos muito e eu fui dizer para ela, né? O que eu acabei de dizer, claro, de uma forma um pouco mais aprofundada. Né? O sacramento do matrimônio é o sacramento da comunhão entre o casal. Então, se por essa impossibilidade, né, que a gente lamenta, que a gente sofre, não existe, né, esse sacramento do casal, como é que pode existir com o sacramento que a comunhão não é eu simplesmente e a hóstia, né? Mas é sacramento, um sinal da comunhão na comunidade. E esse sacramento, né, exige. E, portanto, não é uma questão de discriminação, de marginalização. Não, é de condição. Né? Eu acho que a gente precisa ter humildade para reconhecer que determinadas situações não são exclusões. Porque há muita conversa agressiva por aí. Né? Eu sou excluída porque não sei. Não, a minha condição. É a minha condição. Então, não é melhor ter a humildade e reconhecer, como eu disse, posso ir até ali, vou até ali. E indo até ali, posso usufruir o máximo daquilo que me é permitido em coerência com a minha fé. Então isso é fundamental. Né? É fundamental. A gente lamenta, a gente sofre, claro que sim. Agora, não é simplesmente esse relativismo, né? Pode, porque cria problema na cabeça das pessoas. Porque, como eu disse, as pessoas muitas vezes são mais honestas do que até alguns eclesiásticos, né? Que acham que são o dono, né, da teologia, que são o dono do direito canônico, que são o dono da liturgia. Não, nós somos servidores. Então, se a igreja nos ensina assim, e nos ensina não simplesmente porque impõe isso, porque tem um fundamento. Tem um fundamento. Né? Então, como se diz, essas situações irregulares. Né? Agora, vai julgar, vai condenar, vai botar no... Não, não é isso. Mas agora vai dizer que não são irregulares? Às vezes há pessoas que dizem assim, mas fulano é casado na igreja, vive uma vida errada, só porque é casado na igreja agora comunga. Não devia comungar, mas é tão simples. Não é? Não é isso. Por exemplo, porque fulano é isso, só porque é casada na igreja e comunga. Não, não pode. Pode. Agora, é a questão do elemento objetivo. Né? É uma questão até mesmo da própria coerência. Né?
Então, falta a catequese. Né? Então, por exemplo, né? Um casal, né? De fachada, que vem à igreja, né? Vem até de mão dadas e tudo isso, mas o marido trai a mulher, né? Ou a mulher trai o marido. E vão lá, comungam e tudo, estão em pecado grave. Não muda não. Não muda de forma nenhuma, né? Porque, não, mas só porque é casado na igreja pode comungar, mas a gente sabe que vive aí traindo a mulher. Mas não pode. Não pode. Não está garantido. A igreja não está aprovando isso, não. Só porque é casado na igreja, de forma nenhuma. Isso é uma distorção. Mas aí vai na consciência da pessoa, como também vai na consciência, né, de quem está numa situação, vamos dizer, irregular. Agora, acima de tudo, nós temos que ter esse princípio, né? Considerar as condições da pessoa na caridade e na verdade. Então, uma caridade sem verdade é sentimentalismo. Né? E uma verdade sem caridade pode ser até uma violência, uma agressão. Né? Tem que ter cuidado com isso. Tem que equilibrar. Caridade na verdade. Caridade sem verdade não é caridade. E verdade sem caridade também não liberta, porque a verdade é para libertar. Né? Então, são esses os princípios. Né? E, portanto, né, algumas pessoas até dizem assim, agora o padre liberou quem não é casado como... Não, o Papa né, não liberou de forma nenhuma. Né? Tem que analisar os casos, e analisar os casos, claro, a gente já está aqui muito adiantado, né? Mas que casos? Por exemplo, existem pessoas que moram juntas, que não são casadas e não podem casar, porque também tem essa situação, né? Às vezes pode casar e não quer. Pode casar e não quer. Aí também a pastoral familiar tem que ajudar. E outros que gostariam e não podem por esses impedimentos. Há situações, por exemplo, em que vivem juntos, na mesma casa, mas não têm vida conjugal. Não é porque se separaram dentro de casa e não tinha como o outro ir não sei para onde. Não, a separação, como se diz, de corpos, né? E às vezes as pessoas ficam pensando, mas será que eu posso comungar? Né? Pode. Se confesse, diga ao padre, que seja bem clara essa objetividade, né? Olha, estou morando ali com aquela pessoa, mas porque não tem outra condição, né? Mas tem alguns que dizem assim, né? A gente vive como irmão. Até por uma questão de uma doença, ou por outra situação, mas tem ali um fato objetivo que você pode dar orientação. Agora, subjetivismos, não, mas é um casal tão bom e não sei o quê. Sim, mas se está objetivamente naquela condição, então você tem que estabelecer um princípio justo. Porque, por exemplo, eu vou permitir que casal tal comungue, mesmo não sendo casado na igreja, porque são os meus amigos, eu conheço a gente muito boa, né? Gente muito empenhada na igreja. Mas ali do outro lado tem também um casal, né, que não tem esses conhecimentos todos, né, esses empenhos todos, mas que também está na mesma situação. Mas vocês não podem. Qual é o critério? Assim me disseram qual é o critério, né, porque até no documento da Amor e Letícia não se diz isso, não dá esse critério. Ela diz que tem que acompanhar, discernir, e discernir nesses casos da possibilidade. Porque às vezes as próprias pessoas não sabem disso. Por exemplo, alguém que chega a dizer, padre, eu me separei do meu marido há 10 anos e deixei de comungar. Mas por que deixou de comungar? Não, porque disse que quando se separa não pode comungar. Não. Se separou, né? Lamentavelmente, e até nem tem como fazer declaração de nulidade, e não tem convivência, né? E vive a sua vida, né? Da forma honesta, né? Ali, muitas vezes até cuidando dos filhos e tudo isso. Ou seja, se não tem situações, né, que impeçam, pode comungar, faça a sua confissão e pode comungar. Então vejam como é importante acompanhar, e não simplesmente agora sair dizendo por aí que é besteira, que o importante é ser feliz, que o importante é viver bem. Não, tenha calma, né? Isso é muita arrogância.
Isso não ajuda as pessoas. Pelo contrário, cria confusão na cabeça delas. É como o caso que eu contei, né? Mas a gente já está aí há 1h30, né?